Bom, meus irmãos, agora vamos passar a nossa palestra. Nosso palestrante de hoje já é conhecido nosso, para alguns que já frequentam aqui o lado de Frei Luís, é o nosso irmão Osmar Agostinho. Agostinho porque ele é estudioso de Santo Agostinho também, né? E com certeza é um dos mentores espirituais dele, né? Isso aí está bem acompanhado ele, é muito bem acompanhado, né? E o nosso amigo Osmar, ele faz parte da nossa mesa aqui, né? Faz nossas interpretações também, é palestrante, né? E é colaborador da Casa de Frei Luís há muitos e muitos anos, como diz o Ari, né? Que hoje não está presente aqui, porque está na nossa reunião. O Osmar é do século passado também, né? E também é da área de saúde, né? Eu considero uma missão, né? As pessoas que trabalham na área de saúde, seja médico, seja dentista, seja enfermeiras, né? Então, essas pessoas que nos auxiliam, né, devemos sempre pedir por eles, que nós necessitamos muito. E o Osmar vem falar hoje sobre conhecendo o ectoplasma, esse ectoplasma que nós utilizamos e doamos, principalmente aqui no lar de Frei Luís. Osmar, toca a palestra, meu querido. Vai falar daí? Vai? Então tá. Boa tarde, irmãos. Não, tá bom. Hoje é dia de um grande formador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola tem um pensamento sobre os milindres. Nossa alma não tem milindre, tem trabalho. A nossa intenção hoje aqui, em 30 de junho, nós fizemos um estudo sobre o ectoplasma. E o nosso irmão Ari pediu que voltasse aqui para fazer novamente o estudo. Eu retoquei algumas imagens, acrescentei alguma coisa e vou, inclusive, fazer uma revisão do que foi dito lá atrás, naquele dia 30 de junho. Espero que vocês fiquem à vontade, que o mestre e Maria e José estejam conosco e a falange de Frei Luís nos intua para que a gente consiga trazer a mensagem. Observem que no primeiro slide, que está ali abaixo do conhecido ectoplasma 2, tem uma foto de um povo chamado Cimério, ou melhor, Sumério, que foi uma antiga civilização. E eu trouxe esse quadro também na primeira palestra para fazer uma distinção, o que é um quadro que é lapidado pelo povo e o quadro que todos já devem ter ouvido das tábuas dos 10 mandamentos, em que literalmente foi materializado, então foi utilizado ectoplasma. Mas quando eu falo dos sumérios, que viveu há 5.000, talvez, anos antes de Cristo, tem uma coisa curiosa conosco. Eles desenvolveram alguns remédios até que usamos hoje, hein? Sobre os diuréticos, sobre laxativos. Mas o que mais me prendeu a trazer um pouco dos sumérios é fazer o seguinte: todo adoecido deles, que eles chamavam que a doença era um aprisionamento, e todo adoecido, o que eles faziam? Colocavam ao lado da cama do adoecido ou um carneiro ou uma cabra, com o intuito de atrair o demônio, e segundo eles, trazia para esse animal a doença e curava. É semelhante ao que a gente vai tentar estudar aqui hoje. É assim mesmo? Isso faz parte, é muito ectoplasma, aí já viu. Qual é o nosso irmão lá? Você passou tudo? É bom que a gente fale um pouco dessa história, que a história do ectoplasma tem vários livros, tem vários segmentos, e como eu estou trazendo um pouco da revisão feita passada, o Charles Richer foi inclusive um grande químico,
ganhou o prêmio Nobel de 1800 e qualquer coisa. Mas o importante dele é o que nós estudamos aqui sobre a energia espiritual extremizada. Nós vamos tentar aqui conversar um pouco para que serve esse ectoplasma. Muitos que procuram a instituição do Lar de Frei Luís vêm à procura da cura física, vêm à procura das chamadas cirurgias espirituais. E nós vamos tentar juntos aqui entender que não é só para isso que serve o ectoplasma. E aí coloquei equilíbrio do corpo físico, cura, de fato, as espiritopatias. As espiritopatias são doenças provocadas pelos obsessores, que eu os considero reformadores. A gente utiliza na instituição as materializações, e aqui agora o ectoplasma, o nosso vidente deve estar percebendo isso, no sentido da harmonia que nós precisamos, e é daqui que sai esse fluido cósmico, que faz trazer para toda a instituição, para os nomes que estão relacionados, para os nossos familiares em nossa casa, todos aqueles que estão em comunhão conosco. Antes de eu falar as consistências, há muitos livros citando como ele se comporta. Eu coloquei a sequência de como eu aqui participei e vi, não como estão nos livros. E eu coloquei lá a consistência, começa no fluido cósmico. O fluido vem da energia do Altíssimo, tanto que vocês estão ouvindo uma música no fundo, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven, que o último slide vai contar uma historiazinha. E conta também, quando falo do fluido, como é importante a gente crer não nesse Deus barbudo, nesse Deus punitivo, mas no Deus que drena-nos fluido cósmico universal. Através desse fluido, chega lá naquele trio que eu coloquei, que são muitos outros, que é o médium, a natureza e a própria ambiência. Quando eu falo natureza, eu falo do mineral ao hominal. Eu não falo exclusivamente da flora ou da fauna. Quando eu falo do médium, eu não falo daquele irmão que está aqui de branco como nós, ou que tem muitos anos de Frei Luís, ou como ele que é da década passada. Eu não sou. Mas diga o seguinte, é que quando a gente está aqui, reunido em nome do Mestre, a gente capta esse fluido e faz uma permuta. Muitos de nós, quando estamos caminhando pela Boiúna, ou até em nossas residências, se estamos sintonizados com esse aqui agora, nós estamos permutando fluido, que aqui a gente está chamando hoje de ectoplasma. Dali o que acontece? Os animais, as pessoas e a própria flora. O Frei Luís tem uma grande virtude de proteger uma imensa galha que está atrás de nós, lá fora, onde que se de fato acumula ectoplasma. Vocês vão ver uma foto lá na frente que eu trouxe, tirado do livro do Paulo César, sobre como é uma nave onde se faz as materializações e por que ela se instala no local onde é cercada de plantas, de árvores, de umidade, porque é interessante que a penumbra e 16 graus são os componentes principais do acúmulo ectoplasmático. Mas mais do que os 16 graus, mais do que a penumbra, é o nosso coração, é a nossa vontade, e não ficarmos como bisbilhoteiros, e sim como estudiosos, e não pensando que todos aqui não servirão, mesmo os que são adoecidos, que a nossa célula, ela drena o material necessário para a formação do ectoplasma. E aí coloquei lá, flexível, incolor, viscoso, inodoro. Eu tive a oportunidade aqui no Lar de Frei Luís, em outras reuniões, de participar, de tocar no ectoplasma, então sei como ele tem aquela sequência. Não tem perfume, ele não tem cheiro de nada. Ele tem, às vezes, uma viscosidade que muitos podem confundir como secreção da orofaringe ou da secreção nasal, mas não é. Tanto que, muitas das vezes, o médium que drena o ectoplasma, ele depois inspira e volta aquela sensação, aquele fluido todo para dentro dele. Esse outro slide que eu coloquei, que eu falei na vez passada, o ectoplasma, quando no passado muito próximo acontecia das materializações das pessoas operadas, eu certa vez tive uma situação comigo,
e que eu peguei a roupa que estava e tirei o material e encontrei aquilo ali. Fiz um exame laboratorial, leucócito está no nosso sangue. As células epiteliais eram as células do meu pescoço. Eu, inclusive, descrevi aqui que eu tinha uma síndrome de Molière, que é uma tonteira constante, e graças à atenção, talvez em moratória, eu me livrei dela. Os lipídios, o muco, fazem parte não só do adoecido, não só da ambiência, repito, como o médium que me atuou. O fosfato de cálcio, é curioso que vocês vão ver uma fórmula do ectoplasma, que é o carbono, que eu chamo de calcário, que ele é fundamental nessa permuta fluídica. Repito, a dieta alimentar ela é substancial, a dieta dos nossos pensamentos ela é fundamental, mas mais do que isso, é uma palavra que estamos em extinção, lamentavelmente, que é a disciplina. Está sendo viável aí? Estão me ouvindo bem? Estão à vontade? E essas sequências aqui, muitos o nosso irmão vidente vê o estado gasoso, líquido, semissólido, instável, fluido e volátil. É normal, irmãos, quando estão numa câmara de materialização, ficarem com uma sudorese constante, vontade de urinar com muita frequência, choro pertinente, é uma forma de se drenar ou se produzir ectoplasma. É bom que a gente entenda que muitos podem perguntar, mas seria tão importante o pranto como uma forma de drenar ou de trazer fluido para nós? Depende da condição do médium e do preparo dele. Se nós estivermos de fato preparados, nós doaremos ectoplasma, permutaremos o fluido sem necessidade de sairmos do nosso padrão. É difícil. Aqui na nossa assembleia tem irmãos que compartilharam comigo e sabem muito bem como nós fomos educados a entender que muitos dos fenômenos que nós vimos, nós nunca poderemos contar. O que a gente conta, o que a gente traz, e porque eu estou sentado aqui, eu estou seguindo orientação. Nada se deve fazer quando a gente está na casa do Pai, de seguir como a revelia. A gente precisa ter essa forma de educação, que no fundo eu chamo novamente de disciplina. A consistência de todas aqui, que é muito constante, vocês vão ver em alguns slides que eu trouxe, é a forma mais, tipo não só a fumaça, mas uma forma parecendo um produto igual ao de barbear, aquilo que se faz barba. Essa é a fórmula do ectoplasma. Na versão passada, eu disse aqui era dia 30, no dia anterior, tinha sido o dia do Frei Luís, tinha sido o dia de Pedro e Paulo, e eu aí contei algumas passagens, eu estou correndo porque eu quero não perder os 45 minutos. Um dos milagres de Paulo que eu contei aqui foi sobre Enéas, que era um cidadão que tinha uma disfunção, era aleijado desde os 8 anos, e Pedro dita, Enéas, o Exu, quer dizer, levanta. Ele aprendeu isso com o Messias, e o Enéas se levantou. Isso é um efeito ectoplasmático. Outra situação de Pedro e Jesus que eu aqui descrevi naquele dia foi Malco. Malco era um servo do sumo sacerdote que veio com a missão de prender Jesus. E Pedro, ainda imaturo, desbanha a espada e corta a orelha dele. E Jesus, vocês já devem ter ouvido, lido imensamente essa passagem. Passa a mão sobre a lesão e instantaneamente cicatriza. Isso também é uma forma ectoplasmática. Como era dia de Pedro e Paulo, eu também falei de Paulo com as viagens que ele fazia, o próprio despertar dele pela perda momentânea da visão. O ectoplasma ele não é positivo, não é negativo, ele é pertinente às nossas vontades. Se nós comungamos no bem, o ectoplasma faz-se bem. Se comungamos no mal, faz-se mal. Se não damos atenção, depuramos o ectoplasma de forma que nos colocamos numa célebre frase aqui, tão conhecida no Frei Luís, que é crime de lesa espírito. Quando eu tenho a chance de permutar, de ajudar, eu perco o meu tempo. Há uma passagem de Paulo, que eu contei na vez anterior, de Pafos, que ele encontra eu vou chamar de um macumbeiro, bem para ficar numa linguagem nossa, deixar bem à vontade, de nome Bar Jesus. Ele tratava um cônsul de nome Sérgio Paulos. E Saulo, ainda Saulo,
de Tarso, junto com Barnabé, rezam da mesma forma como aconteceu com Pedro. Yeshua levanta e anda, e aquele cidadão ficou curado. É curioso que a queima de ectoplasma foi tão grande naquele dia que Paulo, ainda Saulo, não conseguia se movimentar, a ponto desse Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, como era chamado, ele ofende Paulo de todas as formas, ou melhor, Saulo, e ele se compõe, porque ele não tinha ainda equilíbrio suficiente de tratar um irmão, curá-lo e assim ficar. Quando a gente fala da disciplina, quando nós lidamos com o efeito físico, quando lidamos com a cura, é de grande importância que a gente entenda que nós temos que estar preparados, porque ao mesmo tempo que doamos, a gente tem que permutar, a gente também tem que receber parte dessa. Quando aqui eu cito a vocês que ao estar na mesa, não é grande louro, não, é muita responsabilidade, é capaz de todos os irmãos que estão comigo vão concordar, sentem sensações, muitas das vezes não tão agradáveis. Mas vamos voltar à fórmula: carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Para não gastar muito tempo, só vou me prender a 5 moléculas de enxofre. Quando aqui nós somos orientados a, quando chegarmos ao Frei Luís, não comermos carne vermelha, não alimentarmos com gorduras, porque essas moléculas de enxofre, elas se instalam no nosso estômago. A partir do instante que eu como carne vermelha, e a doutrina não censura nada nem ninguém, não tem dogma, mas a carne demora, em vez de 36 a 48 horas, essas moléculas de enxofre, ao adentrar no nosso plexo, vai depurar e vai apodrecer muito mais rápido. Em vez de nós ajudarmos, nós vamos piorar o equilíbrio da nossa reunião. É curioso lembrar também que pior do que se ingesta é o que se fala. Fazer a dieta substancialmente, evitar o álcool. Por que o álcool deve ser evitado? Tem lá oxigênio e hidrogênio. A molécula do álcool é a OH. E se vocês usam álcool e vêm à instituição, vocês foram envolvidos por uma camada ectoplasmática, neutralizando a vinda de vocês aqui e, principalmente, a ajuda que vocês teriam e outra, gastando energia que seria de supra-necessidade para os irmãos que estariam, que estão aqui à espera de sua harmonia total. Esse slide também foi da vez anterior, onde eu falei de onde vem o fluido, da força superior e sutil, que é do Altíssimo. Esse Altíssimo, entendam, não é lá de trás das estrelas, como a Nona Sinfonia nos fala. O Altíssimo é tudo aquilo que eu acredito, que eu creio e que eu participo. Aqui é um lugar de força superior e sutil, desde que eu me comporte não como um arcanjo, mas como um seguidor do Mestre. Não adianta eu pensar que os recursos mediúnicos, que eu tenho que ter o melhor médium para me atender, que eu preciso ter uma assistência ímpar. Não. Para que eu receba o ectoplasma, eu tenho duas formas, é através do merecimento ou de moratória. Posso afirmá-los que todos nós, na sua grande maioria, recebemos por moratória, porque são muito poucos os missionários que estão conosco. E quando eles nos assistem no plano maior, eles estão à distância. Essa distância é mínima, mas é dependente da minha relação, ou da nossa relação de harmonia e fé no que a gente acredita e crê. O terceiro tipo de fluido são as energias tomadas à natureza terrestre. É interessante que até uma pedra no chão constrói ectoplasma. Quando o sol bate na pedra, aquece a pedra e forma fluido. Quando a chuva, o orvalho, quando nós estamos vendo alguns animais aqui dentro, é proibido largar animais aí, mas alguns animais, quando permanecem aí, tenham certeza que eles também permutam ectoplasma. Há uma semana atrás eu fiz uma conversa parecida com as irmãs lá em cima, e eu falei inclusive de irmãos que ficam quase pedintes por aí, mas na verdade vêm trocar fluido conosco. É por isso que é bom a gente entender que não são os mais bonitos, não os que estão de branco, que são os preparados. A grande natureza ectoplasmática vai procurar nos que estão mais afinados. Eu vou dar um exercício para vocês. Eu fiz uma experiência certa vez no meu consultório, e tinha num líquido à base de óleo de cravo,
fechado numa gaveta, que ninguém teve acesso. E quando houve todo o processo do fenômeno, todos nós ficamos com óleo de cravo no corpo. Curioso, eu pensei a princípio que nós, ou eu, tivesse esbarrado, e fui lá e vi que estava lacrado. E fui estudar por que eu estava cheirando a óleo de cravo, bem como todas as pessoas que estavam comigo. De fato, o que acontece? Os alquimistas buscaram aquele óleo para ser a essência daquele instante, para tratar de todos nós. No caso em questão, não era uma terapia, era um exercício, que erradamente fiz lá, mas eu queria saber se era possível. Como eu sou um estudioso disso, eu às vezes me exponho, me meto a Chico Fogueteiro. Esse slide também estava no outro, que é os sintomas no organismo, dor de cabeça, enxaqueca, todas as sequências aí. Mas é bom que a gente entenda, não é porque eu estou com dor de cabeça que eu tenho ectoplasma sobrando. Não é porque eu estou bocejando que eu também estou drenando ectoplasma. Existe uma série de fatores. Tem uma irmã bocejando ali, já está doando ectoplasma, bonito. Mas é interessante que todos os sintomas que a gente tenha passam pelo nosso crivo. Eu lembro, Osmar, tinha uma enxaqueca séria, há uns 40 anos atrás, e curioso, desde que eu adentrei ao Frei Luiz, eu nunca mais soube o que é uma enxaqueca. Então, possivelmente, eu boto na possibilidade que possa eu ter aprendido a lidar com essa energia, não que eu seja o expert no assunto, porque ninguém é que sabe nada, somos todos aprendizes e somos todos infantes, e a gente tem que todo dia estar no Evangelho estudando, todo dia, tudo que é nos informado tem que ter sido um relato. Nós não podemos ficar à mercê dos fenômenos. Como eu disse na vez anterior, o fenômeno me convence, mas não me converte. E ali eu fiz uma sequência para a gente entender o médium de efeito físico, que muita gente pensa que é só o médium de efeito físico. Não é só o médium, mas é principalmente. Ele gera alguma dessas sintomatologias. O médium de efeito físico, quando acaba o fenômeno, ele às vezes vem com muita tosse, ele volta ao seu estado de natureza não muito equilibrado, às vezes com dor no estômago, às vezes com tonteira, mas tudo é pertinente, não porque acumulou muito ectoplasma, é falta de disciplina, falta de educação mediúnica. O médium educado dificilmente sairá da igreja pior do que chegou, ele tem que sair sempre melhor. E ali eu coloquei uma sequência, médium, curador, passista, psicógrafo e vidente. Todos estão assambarcados de ectoplasma. O nosso irmão vidente, por exemplo, ele está recebendo ectoplasma agora, que é a ferramenta que ele vai absorver, lubrificar, para que o mentor oriente e projete. Sem essa energia, dificilmente ele vai conseguir, tanto que ele sabe muito bem que há um local certo de se ter a evidência. Não é a hora, nem o momento que eu quero. Eu sempre brinco com o humorista. O humorista está na porta do banco para pagar uma conta. Eu esbarro no humorista, dá para me contar uma piada? Não é por aí. Assim como o vidente, ele tem o local e certo momento e preparo. Porque muitas das vezes os zombeteiros, quem estudar a doutrina lá no livro dos médios, fala de espíritos pseudo-sábios que introduzem em nós, às vezes, informações na nossa tela mental que não é evidência, é simplesmente lambança, e que prejudica não só o médium, mas principalmente quem aquilo escuta. E aí recebe o fluido e vai transformar em remédio, vai transformar em energia, em escrita, como as psicografias que são aqui. Lembram que eu sempre digo aos senhores que quando eu aqui estou, eu me chamo de um carteiro, mal remunerado, não tanto bem pago como o correio, mas vou receber no meu ectoplasma, e a própria materialização. As materializações, elas só existirão sobre ter um médium para isso, ter o ectoplasma e ter um corpo de médiums preparados para fazer essa drenagem. Esse salão aqui acumula agora o fluido que vão ser utilizados na 1, na 2, na 3, em qualquer que sejam as sequências. Está indo bem aí? Estão seguindo legal? Vamos entrar, então, na sequência que eu acho que vocês vão gostar mais. Essa primeira foto aí se chama Eusápia Paladino.
Eusapia Palladino talvez tenha sido uma das maiores médiums que o mundo teve com os fenômenos extrafísicos. Mas é bom que lembremos, porque eu trouxe a imagem dela, falando dela deve me puxar a orelha, porque mesmo ela sendo tão disciplinada e tão capacitada, mas de tanto exigirem que ela fizesse fenômeno, ela no final fazia esquemas que não eram muito justos. É bom que a gente entenda, quando aqui chegamos, não exijam do médium uma escrita do ente que já desencarnou, não peçam para o palestrante falar aquilo que não está habilitado, era o que acontecia com a Eusapia. Se vocês lembrarem, quem estuda a doutrina, vai lembrar da família Fox e vai lembrar basicamente das irmãs, das 3 irmãs, como iniciaram numa ligação do esqueleto lá de Charles Rosman, que era o espírito que fazia a introdução dos GEPs, era a comunicação, como as mesas girantes que vocês estão vendo na foto ao lado. As mesas girantes, ela é uma consequência das famílias Fox. Interessante que as meninas Fox cresceram e, por tanto agudizar, querer que elas fizessem fenômenos, elas acabaram se corrompendo. E desmoralizam até, que é outra coisa muito importante falar. Não leiam e não creiam em conversas de muita coisa que tem na internet, censurando o ectoplasma, censurando a família Fox, censurando os irmãos que eu vou mostrar, porque quem não tem competência gosta de censurar. Eu estou citando a vocês aquilo que eu tive e tenho experiência. Eu não falaria aquilo que eu não visse. A mesa girante que está ali, isso é datado de 1800 e pouquinho, está ali Eusapia sentada ao redor daqueles médiuns. Aqui no Frei Luís, nós fizemos esses testes. Graças a Deus, eu aprendi com o irmão Ivan de Castro, talvez foi o meu outro pai que tive aqui, de saber não lidar com ectoplasma, mas me reservar. E tudo que a gente comenta aqui sempre tem uma permissão. Se não houver permissão, a gente não pode falar. Muitas coisas que são faladas aqui, dos fenômenos extrafísicos que existiram lá na materialização, nem sempre foram assim. Um conta para um, outro conta um conto, 2 contos, enfim. No final, é um xarope e nem tudo é verdadeiro. A segunda foto, também da mesa girante, essa de uma outra médium, Linda Gazerra. Essa era curiosa, que enquanto a Eusapia fazia um movimento, e aqui nós tivemos uma experiência da mesa rodar e flutuar. No caso da Eusapia Palladino, ela conseguia fazer que a mesa balançasse e conversasse, como aqui nós vimos esse fenômeno. E a Linda Gazerra, curiosamente, você vê a foto, está levantada. Essas fotos foram tiradas à época. Muitos dizem que isso é mentira, que não existiu, mas quem referendou isso foram cientistas da época, foram o César Lomproso, tantos escritores renomados, professores não espíritas que participaram ativamente desse movimento. Essa foto também trouxe da outra vez, é o Peixotinho, e uma materialização dele. Ele talvez seja o único que vi e que conhecia aos 10 anos, que fazia a psicografia, ou fazia sem colocar a mão no papel, ou mais, fazia as materializações à luz do dia. É interessante que uma dos netos deles tratou-se não muito recentemente no lar de Frei Luís. Talvez seja um dos grandes disciplinadores. Ele tem uma característica que tinha uma asma gravíssima, e toda vez que ele iniciava o trabalho de explanação como orador, a asma sumia. Assim que acabava de falar, a asma voltava. Isso também é interessante se dizer, porque às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça, um mal-estar pequeno, e a gente não vem à instituição. E quando a cada lugar que sentamos aqui, os nossos amigos espirituais se afinam conosco. Por que se afinam? Para troca ectoplasmática. A gente tem que entender o seguinte: o dia de rezar, que venhamos rezar, o dia do lar de Frei Luís, não pensemos só em nós, pensemos em tantos irmãos que chegam aqui pela primeira vez ou que querem se manter em harmonia e equilíbrio. Esse vocês também fiz da outra vez, é o Chico Xavier. O Chico Xavier foi talvez o médium com mais capacitação de escrever mais de 450 livros, mas tinha uma perceptividade de quase todas as mediunidades, inclusive de efeito físico e de materialização. Eu posso afirmar que o ectoplasma dele era tão abundante que ele chegava a escrever 2 livros por noite, um de mão direita ou de mão esquerda. Quem é que é capaz de fazer isso?
Quem é capaz de escrever um livro em inglês se ele mal sabia escrever em português? Qual é o capaz de fazer uma palestra 10 da noite, quando acabava lá em Pedro Leopoldo, e depois ele escrever a noite toda para de manhã cedo ele já está pronto para atender os carentes e necessitados que o procuravam? Todos quase conhecem o Chico pelas cartas dos nossos queridos que já voltaram. Mas é bom também falar sobre isso. Deixa os nossos queridos, como diz Santo Agostinho, que é meu primo, viu que meu nome é Osmar de Agostinho, o meu primo Santo Agostinho, ele nos fala que a gente não morre, a gente só passa para o outro lado do caminho. Esse aí vocês conhecem bem, que é lá o famoso operando o olho, isso é ectoplasma. O ectoplasma ele pode sentir alguns irmãos, porque anestesia nas cirurgias espirituais. Tem, nessa hora aí desse tipo de cirurgia, quem já participou e viu isso, tem inclusive o cheiro etéreo, de éter, que hoje é proibido. É curioso que quando esse fenômeno acontece, muitos até dizem, trouxeram um vidro de éter e abriram, mal sabe que não se vende mais éter. Está corrido ou está indo bem? E a gente vai, aqui, essa aí é o nosso Frei Luiz, essa aí é a Câmara de Materialização lá da Boiúna. Eu pedi ao doutor Paulo César para que tirasse do livro dele uma compilação e trouxe a vocês. Ele está lá no fundo. É assim que é a nossa cabine lá em cima. Eu não acho que é legal a gente ter uma noção de uma ambiência da seriedade que é. Para alguém participar dessa reunião, precisa estar muito preparado. Para vocês terem uma ideia, no dia que acontecem as reuniões, os irmãos normalmente pernoitam, alguns lá dormindo, e com alimentação muito restrita. E no dia seguinte, os que vão à reunião, sejam como médiums ou como adoecidos, enfermiços, precisam trocar suas roupas. E tem uma série de protocolos para que não haja metal, que não haja tecidos sintéticos, para não contaminar e não degradar esse ectoplasma que eu estou aqui falando. Essa é uma cirurgia também que está no livro do nosso querido Paulo César, onde o nosso irmão, isso tem uns 40 anos, talvez 50 essa foto, ele operando o plexo de um irmão. Observe o ectoplasma saindo da boca do nosso querido Gilberto Arruda e praticamente no final dessa cirurgia para fazendo um tampão na área que ele operou. Isso aí, hoje, vocês podem ver alguns irmãos, eu digo irmão porque todo mundo, para mim, irmã, dizendo que isso é fraude, que isso é duvidoso. Quem viu como eu vi isso, não pode ser fraude. E como não é fraude, eu tenho que trazer. E trago aquilo que me permitem e faço sempre as minhas prerrogativas quando estamos diante de alguma coisa que não seja lícita. O ectoplasma está sobrando, que não quer passar, vamos, usa a tua energia aí. Bem? Doutor Paulo César está aí, uma honra conosco. Estou tirando uma cola do teu livro. Ele está mexendo lá. Essa é uma outra cirurgia que vocês veem. Essa está bem colorida, secreção, mostrando que o ectoplasma também faz, às vezes, características, como eu mostrei nos primeiros slides, de como é formado essa secreção. Entendam o seguinte, aquele tempo que essas cirurgias eram autorizadas, talvez fosse o grande chamamento para o nosso despertar. Essas cirurgias são e serão e poderão ser feitas hoje com ectoplasma que se acumula, se efetivamente a necessidade de que haja corte, como ali não havia corte. Era a pressão das mãos do médium, a sua capacitação bendita, que provocava esse resultado. Esse é um outro caso também do livro do Paulo César. Observem lá o material sendo recolhido. O nosso irmão médium, que é o Ivan, ele está inclusive com luvas na mão. Lembrando que todas as vezes que essas cirurgias aconteciam, 99% das vezes o médium Gilberto estava sem camisa,
para provar a todos que não havia nenhuma forma que não fosse a ação ectoplasmática. Repito, o ectoplasma, ele não é bom, ele não é ruim, depende exclusivamente da forma como é utilizado. E aqui, na nossa instituição, ela é feita com bendita condição. Essa foto também tirada do livro do Paulo César, esse é o nosso ilustríssimo Luiz da Rocha Lima, onde ele tem às mãos 2 espadas, e essas espadas foram materializadas aqui no lar de Frei Luís. Muitos podem duvidar, para que materializar a espada? Para que materializar o manto de Mahatma Gandhi? Para que materializar mãos? Para que materializar tantos espíritos? Com certeza, essas peças estão lá em cima. Tem uma finalidade de mostrar a quem não acredita, ou quem está iniciando, ou que está sendo preparado, de como é verdadeiro essa força que muitos não veem. Assim como nós não vemos o ar, assim como nós não vemos as bactérias, os fungos, também o ectoplasma da mesma forma. Ele não é visto, mas ele é bondoso e sensível aos nossos olhos, se porventura a gente estiver preparado para que isso aconteça. Não é necessário também insistirmos, tá? Insistir na opinião de que preciso participar, se eu não participar, se eu não ver o fenômeno, não acredito. Creiam que o ectoplasma é isso. Nossa doutrina tem 3 pedúnculos: a ciência, a religião e a filosofia. E é por isso que nós temos que trazer a imagem científica para mostrar que é possível tudo que se acontece, desde que também entendamos a grande vantagem, não de ser espírita cristão, mas acreditar no universo e na força maior, que é o mestre dos mestres. O nosso último slide, antes de do finalzinho, que é uma musiquinha que eu trouxe para vocês, aí a princesa Isabel, e do lado tem o escravo de nome José. Muitos podem dizer, o que tem a ver isso com ectoplasma? Aí eu vou ter que contar rapidamente. Quem for a Nossa Senhora Aparecida vai encontrar grilhões de um certo escravo de nome Zacarias, que rezando à frente da imagem de Nossa Senhora, os grilhões se arrebentaram e ele foi liberto, a ponto de receber a sua carta de libertação. Já o segundo, que é José, que tem a imagem dele, eu digo a vocês, eu vou usar uma palavra que o Paulo César não gosta. Foi milagroso conseguir essa foto. José é um espírito, é um preto velho que ronda entre nós. Vira e mexe, alguns irmãos escrevem sobre ele. E José é um outro preto velho, agora, mas naquele tempo um escravo, que faz as mesmas tentativas, vai à frente da imagem de Nossa Senhora e não consegue o milagre. Aos prantos e desesperado, ele sai pelas vielas da cidade de Aparecida, e quem vinha no sentido contrário, uma comitiva onde estava a princesa Isabel. Muito bem, parou-se, prendeu-se o cidadão, e Isabel, interessada em saber os prantos, ele descreve: eu rezei para Nossa Senhora, e o meu grande desejo é que eu fosse liberto, para que eu ajudasse a minha família, ajudasse o meu Senhor, ajudasse todos, mas eu não merecia tal libertação. E Isabel manda que tirem os grilhões, as ferraduras, os ferros, e ele é liberto. Essa imagem roda por aí, muitos também duvidam da santificação que eu vejo em Isabel. É bom que a gente entenda que quando a gente fala em escravatura, quando a gente fala no poder do negro, do branco, há uma grande dispersão em saber que nós podemos, orando a Maria, orando no lar de Frei Luís, orando com Rocha Lima, orando com o nosso próprio anjo guardião, os nossos grilhões podem ser substituídos, podem ser modificados. Eu digo substituídos porque muitas das vezes eu não tenho competência de manter. Eu acho que antes de botar o último slide, vamos umas considerações. Nós temos que entender as nossas doenças e a espiritopatia, que são as doenças do nosso espírito, sempre com outra lente. Nós não temos que vir para cá achar que todas as doenças serão curáveis se nós não nos modificarmos.
Então a gente precisa, ao adentrar no movimento espírita, conhecer a doutrina, estudar o Pentateuco, ter condição de ter respeito por todo irmão, como se aqui chegássemos todas as vezes, como se fosse hoje o primeiro dia. É importante lembrar que excesso, qualquer excesso, pode nos causar enfermidade. Inclusive, quando irmãos, a fim de interessados em curar os outros, dão milhões de passes, há um limite de cada um, porque o ectoplasma também ele tem uma certa porção. Ele não vem e fica só encharcando-nos aqui. Nesse instante, o ectoplasma que chega para aqui, chega em outras igrejas, independente se for a bandeira da doutrina dos espíritos. E a prática do movimento espírita, ela tem que não ser só aqui, tem que ser no nosso lar, tem que ser no hospital, tem que ser na nossa escola. E eu escrevi aqui um ectoplasma com bem-querer, é ética e verdade, e vai transformar. Isso muito fala bem o nosso querido Paulo César em terapia médica. O nosso último slide é o nosso querido Frei Luiz. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Sem todas as histórias, tantas ectoplasmáticas que foi contada por ele, ou que ele participou, ele toma um tiro, todos já devem ter ouvido isso, e se não fosse o efeito ectoplasmático divino, ele teria rompido com a vida, teria partido muito antes do que deixasse essa chama acesa que nós cremos e acreditamos. Quando vocês estiverem em suas orações, orem pela falange de Frei Luiz. Não especifiquem nenhum médium, nenhuma entidade daqui. Faça com que a oração de vocês permutem através do Frei Luiz, que o Frei Luiz é, de fato, o nosso patrono. Eu trouxe um filme de 3 minutos, que é o filme final sobre a vida de Beethoven. E por que Beethoven também tem a ver conosco e tem a ver com o que a gente fala sobre ectoplasmia? Muitos sabem que ele fica surdo no meado do final da vida dele. Ele faz a 9ª Sinfonia praticamente sem escutar nada. E acontece 3 situações. Primeiro, ele é orientado, eu chamo pelo Altíssimo, aqui no final da sinfonia já toda pronta, colocasse um coral. Imaginem um surdo colocar um coral. E há nos filmes, se vocês já viram, uma senhora, uma jovem de nome Anna Rhodes, que muitos dizem que ela não existiu, mas para ele ela existiu, que o ajudou no dia em que ele explanou a primeira vez a sinfonia com o coral. Então, isso também é ectoplasma. Quando um grande profeta, um grande professor, um grande instrumentista, um grande compositor tem essa permissão. E aí eu vou passar o trechinho final do filme, que é quando ele é jovem. O pai dele era muito severo e queria que ele fosse um músico, mas ele não tinha, na versão do pai, aquela competência que a gente sabe quem é Beethoven, né? Observe. A gente permita, ao ver essa imagem, que nós vamos tentar correr, a nossa alma correr no sentido das nossas vontades e dos nossos desejos. Que a gente creia sempre que somos centelhas divinas, e assim como Ludwig Beethoven teve as suas dificuldades, quem de nós não pode superá-lo? Quem de nós que está aqui agora não precisa um quinhão de luz? Quem de nós não precisa fazer a ruptura dos grilhões? Quem de nós não deve mudar o seu comportamento para, quem sabe, sermos um cristão de fato? Espírita nem tanto, angelical nem se fala, mas que a gente saiba entender que todos aqui são capazes de ultrapassar qualquer que seja a mazela. Todos que estão aqui são capazes de superar qualquer ruptura, seja do filho que foi embora, do filho adoecido, do filho que desencarnou, do pai, da mãe, daquele que está com problema de desemprego. Vamos tentar entender nesse finalzinho, quando o Beethoven ainda jovem, se joga naquela
água e olha para o céu, vamos nos ver ali com Ele, projetando a beleza que é. Esse final dessa ode, que é a música final do Beethoven, o último allegro, ele fala: vamos abraçar os irmãos. Nós temos esse beijo, que além das estrelas mora um Pai amado. Vamos ficar ajoelhados diante desse amado mundo. Vamos perceber que tem um Criador. Nós vamos procurar muito mais a nossa mudança, entender que entre o firmamento e uma estrela, e sob essas estrelas, lá mora sim nosso grande mestre, nosso arquiteto do universo. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado. Eu vou falar o livro do Paulo César, senão ele depois vai brigar comigo. O livro está aqui, Fenômenos de Teletransporte e Materializações dos Espíritos. Leiam, que tem muita condição esclarecedora, bem aprofundado do que se falamos aqui. Obrigado. Bom, meus irmãos, obrigado ao nosso